Oi, gente, que bom estar aqui novamente com a live para vocês, para falar sobre um assunto que chama muito atenção no consultório, quando nós estamos fazendo a harmonização facial e trabalhando com a autoestima dos pacientes. É algo importante. A orelha, para quem não tem nenhuma alteração na orelha, está dentro dos padrões normais de orelha, acaba não pensando e nem vendo a necessidade da harmonização dela também para deixar uma pessoa feliz, alegre, tanto mulheres como homens. Porque a gente usa o brinco normal, a gente coloca o brinco e nem percebe que não tem uma orelha de abano, ou que não tem uma orelha torta, ou que não tem um lóbulo grande da orelha. Agora, para quem tem um lóbulo grande, incomoda muito, tá? Incomoda bacana mesmo. Então, assim, a orelha, essa parte que a gente vê, essa parte externa da orelha, que a orelha ela é dividida em dois, né? Nós temos a parte externa, que é essa parte que o corpo dela, que é o que a gente vê na parte externa do crânio, e tem a parte interna, onde tem os locais onde a gente toda a parte da anatomia para a audição e para o equilíbrio. E essa parte externa aqui, essas curvas que nós temos, elas têm uma função muito importante, que é captar e canalizar o som que a gente recebe, conduzindo através dessas curvas, através de uma cartilagem flexível, para a parte interna da nossa orelha, aí já chega ao ouvido para que possa ser processado, né, a audição transmitida para a parte cerebral e também o equilíbrio. Então, é muito importante. Toda essa parte externa, ela tem sim um envolvimento com a audição, exceto o lóbulo, essa parte molinha aqui embaixo, essa não tem função nenhuma em relação à audição. Então, essa parte inferior, ela pode ser, tem dois tipos de perfis. Então, são as que são soltinhas e as que são grudadinhas, tá? Ambas são tranquilas, tem algumas pessoas que incomodam, porque geralmente as grudadinhas, elas são menores. Então, o que elas têm de vantagem é que quando com o crescimento e o envelhecimento, a orelha vai crescer menos esse lóbulo. Então, a pessoa que tem grudadinha tem a desvantagem de não ter essa mobilidade, porém tem a vantagem de quando crescer não fica uma orelha tão grande. Já os que têm a orelha mais soltinha, curvinha, tem um movimento maior, pode usar o brinco com mais facilidade, geralmente são mais carnudas. E olha só que interessante, a função da orelha também, ela é para manipular, ela é considerada uma zona erógena também. Olha só que interessante. Então, algo que a gente, muitas vezes, nós não damos muita importância, mas é algo muito importante no nosso dia a dia. E existem vários formatos de orelha, né? Existem orelhas mais afastadas, orelhas mais retondas, orelhas mais bicudinhas, orelhas mais grossas, mais finas. E as orelhas, elas têm 59% da pessoa que tem orelha de abano, que é o tema de hoje, orelha de abano e correção de lóbulo, 59% das pessoas que tem, ela tem um fator genético, tá? Então, e já nascem com aquela orelhinha e destacam mais na adolescência, pré-adolescência, na juventude, quando começa o cartílago ficar mais duro, tá? Já está consolidando, começa a aparecer mais esse formato e começa a incomodar mais nessa fase, tá? Então, é algo muito importante que mexe muito no emocional do paciente quando ele tem uma orelha de abano. Ele sente mais tímido, não gosta já do perfil do seu rosto todo, chama muito atenção, porque realmente a orelha é algo
muito delicado para a gente. Além de ser um órgão de sentido muito importante, ele tem essa função também de harmonizar, faz parte da estrutura, da moldura do nosso rosto, tá? Então isso é muito, muito importante. O fato de ser uma orelha mais solta, um lóbulo maior, um lóbulo menor, isso é independente para funcionamento. Porém, para estética, ele mexe muito realmente com a autoestima do paciente, tá? Quanto à orelha de abano, são 5% da população, gente, tem orelha de abano, ou unilateral ou bilateral. A orelha de abano, ela pode ser com poucas dobras ou nenhuma dobra, tá? Pode ser que a concha, essa parte mais fundinha aqui, mais durinha, ela tem um espaço maior entre o crânio e a orelha, tá? Tem todos esses formatos. Então, a orelha de abano, são vários os tipos de orelha de abano. Há uns anos atrás, corrigia-se a orelha de abano apenas com cirurgia, cortando. Hoje nós temos essa técnica que ajuda muito. Inclusive, estamos com uma técnica nova de correção de orelha de abano, com um fio especializado, uma técnica especializada, onde nós conseguimos moldar essas curvas, tanto as externas como a interna, e melhorar um pouco a concha. Então, só precisa necessariamente fazer alguma incisão cirúrgica quando a pessoa tem essa concha, essa parte de trás aqui, muito afastada do crânio. Nesse caso, é interessante sim uma cirurgia. Fora isso, nós conseguimos corrigir apenas com anestesia local, claro, a gente deixa para não sentir dor no ato da cirurgia, e nós conseguimos, através de procedimentos de sutura, conseguimos modelar a orelha, e de uma maneira duradoura, tá? Fica muito bacana. Então, veja bem o quanto é importante a orelha. Além do que ela ajuda a sustentar o óculos, as lentes, óculos de sol. Agora, na pandemia, nós tivemos muito a questão da máscara. Pessoas que usavam máscara muito apertada já tinha um pouco de orelha de abano, aumentou a orelha de abano. Então, as pessoas ficaram, agora que tiramos um pouco as máscaras, ficaram até mais com mais traumas, com mais timidez. Muitas pessoas, homens, deixam o cabelo até um pouco mais comprido, não gostariam de ter o cabelo um pouco comprido, mas deixam o cabelo mais comprido justamente para cobrir a orelha, tá? Mulheres conseguem mascarar com o cabelo cobrindo, mas existem mulheres que nunca fizeram um rabo de cavalo, gostariam de fazer, porque quando ergue o cabelo, realmente a orelha fica muito altinha, e isso faz com que ela não realize esse sonho de fazer um rabo de cavalo, de fazer um coque. Então, veja bem, como é sensível para quem tem esse problema e não consegue no dia a dia poder fazer ou agir com algumas maneiras, alguns cortes de cabelo ou alguns tipos de penteados por conta da orelha. E isso já começa desde novinho, né? Em colegas que já chamam de vários nomes, né? Que o bullying, e aí vem os traumas, tantas histórias que eu ouço em consultório que a gente que não vive, por exemplo, eu não vivi isso, a gente não imagina. Cada um tem seu trauma. E para quem tem orelha de abano também, tá? Então, por isso, eu resolvi estudar mais sobre a orelha, sobre o sentido que a orelha é para o ser humano e o quanto incomoda quando você tem essa orelha um pouquinho. Alguns têm muito, mas alguns têm pouco, mas pelo fato de ter escutado algo na infância, alguém disse que a orelha era maior, aquilo marcou tão forte e o trauma fica, tá? Então, olha só, para realizar uma harmonização de orelha é muito simples, muito tranquilo. E agora com essa técnica nova, que nós não precisamos mais utilizar faixa de contenção, tá? Então é tranquila,
fazendo, claro, a técnica correta e cuidando com o pós correto. A técnica, nós podemos realizar a partir de 7 aninhos. Antes disso, alguns casos, pode ser em especial, sempre com os pais acompanhando, mas o ideal é que a partir de 7 anos, quando o cartílago já começa a ficar mais firmezinho, seria o momento ideal. E quanto antes, a partir de 7 anos, realizar esse procedimento, melhor, mais fácil a recuperação, porque nós temos uma estrutura jovem, tá? Então, fica melhor para fazer esse procedimento. A orelha, com o tempo, ela sofre o processo de envelhecimento como qualquer área do nosso rosto e do corpo. O que acontece geralmente? Ela começa a ficar com o tempo mais flácida e isso faz com que ela aumente de tamanho. Ela vai perdendo a parte da estrutura da gordura localizada, fica um cartílago mais duro, mais rígido, então ela tende a ficar mais caída e aumentando o tamanho. Então, por isso, quando a gente faz o procedimento, quanto antes você consegue perder esse tempo de ficar traumatizado. Eu já atendi pacientinhas com 78 anos. Foi tão lindo ela realizando um sonho. Ela sempre usou o cabelinho, já estava com o cabelo todo branquinho, era uma pessoa que assumiu o seu branco. E ela disse, agora eu vou realizar o sonho, eu quero poder colocar o cabelo atrás da orelha. E não me sentir orelhuda, não sentir que eu estou chamando a atenção. Muitas vezes nem chama, mas quando a pessoa tem um certo trauma, parece que quando ela sai na rua, o que todo mundo vê é a orelha dela. Assim como quando a pessoa tem um nariz caído, quando tem uma boca fina, quando está em sobrepeso, a pessoa, para ela, quando ela vai no espelho, aquele órgão, destaca no espelho para ela, ela tem a impressão de que todo mundo vê ela da maneira que ela vê, tá? Então é muito bacana o resultado de quando nós realizamos uma correção de orelha de abano ou a orelha rasgada. A orelha rasgada, por fatores de brincos pesados, processos alérgicos, quando fica a orelha úmida e coçando, com o tempo tem uma tendência de ir rasgando mais. Ou quem tem o costume de dormir com um brinco grande de orelha, também há essa possibilidade. E pelo fato mesmo do processo de envelhecimento que vai diminuindo a gordura localizada e com isso a orelha fica mais comprida e o orifício também alonga. Nesse caso, os brincos você vai utilizar, fica caído, ou não pode mais utilizar brincos maiores, não pode usar brinco de argola, porque fica parecendo um furinho. Também há o uso de alargadores, tanto mulheres como homens, tem fases da vida que fazem o uso do alargador, o orifício fica maior, alguns nem usam alargador tão grande, colocam aquele alargador discreto, alguns já usaram o alargador e de repente, por qualquer motivo da sua vida, decide que não quer mais utilizar alargador, só que fica aquele orifício. E não tira o alargador, porque vai sentir mal, ou tira o alargador e fica com aquela orelha caída, com aquele buraco. Então, nós temos como corrigir. Tanto corrigir apenas para tratar o furinho, como também, no caso de alargador ou de lóbulo de orelha grande pela genética ou processo de envelhecimento, nós conseguimos, com uma incisão no lóbulo só, diminuir ou modelar para deixar um lóbulo de orelha mais delicado. E é tão interessante o quanto, quando as mulheres, principalmente, nós corrigimos o lóbulo e elas voltam a utilizar o brinquinho, é muito interessante como elas se olham no espelho e aquilo representa algo muito importante na vida delas.
pelo fato de que nós vimos que a orelha é considerada um órgão erógeno, uma zona erógena, e também é ligada a algo sexual também, porque deixa a mulher mais feminina, deixa mais jovial, deixa o homem também, alguns sente mais atraente, com um brinquinho. Então isso leva também a despertar uma sensualidade. E é incrível que quando elas olham no espelho, muitas dizem, ai, voltei a brilhar, outras dizem, ai, voltou a minha dignidade, que bacana. Então assim, é um momento mágico quando nós conseguimos fazer o furinho depois de corrigido e colocamos o brinquinho novamente, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a técnica de como nós corrigimos e como avaliamos e corrigimos a orelha, tanto a orelha de abano como o lóbulo da orelha, a orelha rasgada, tá? Então, a orelha de abano, primeira coisa, nós avaliamos o que a pessoa espera e vamos ver se nós conseguimos chegar ao que ela deseja, tá? Então, se a pessoa não tem, tá? Se o paciente não tem essa concha muito afastada, só com fio, sem corte algum, nós conseguimos sim corrigi-la e deixá-la bem próximo, bem coladinho, tá? Tem pessoas que têm um lóbulo assanhadinho assim também, dá para corrigir, tá? Fica muito legal. Como é realizado? Primeiro, o anestésico local, tá? Para o momento do procedimento você não sentir dor, esse é algo muito importante, é um detalhe muito importante, evitar ao máximo de dor. Tanto é que agora nós já temos na clínica, tanto aqui em Natal como em São Luís, eu estarei utilizando um anestésico consciente, onde a pessoa fica acordado, porém com anestesia. Tanto para outros procedimentos mais superficiais, então nós podemos oferecer esse conforto também para você ficar acordado, porém com anestesia, tá? É um gásinho que coloca bem tranquilo. Isso para as pessoas que tem gente que tem muito medo de agulha, que não realiza o procedimento, não porque não tem condições, tem tempo, tem condições, mas tem muito medo, tem pânico. Então nós já temos agora essa possibilidade de realizar qualquer procedimento sem dor. E realizamos a anestesia e nós vamos preparar a orelha, nós vamos reconstituindo a dobrinha da orelha e deixando ela coladinha. O resultado é imediato, você vai para casa com os medicamentos, não precisa usar a faixa de contenção e volta depois para fazer os curativos e eu vejo novamente depois de 30 dias. Se tiver algum detalhezinho ainda, a gente já faz esse momento e depois você não precisa mais se preocupar com a sua orelha. Da mesma fórmula, o lóbulo, a orelha rasgada, essa é mais tranquila ainda, tá? Anestesia local, essa parte inferior nós quase não sentimos dor, tanto é que aqui que são colocados os brinquinhos, que é super tranquilo até para recém-nascido, né? E nós vamos fazer o procedimento, aqui sim, uma pequena cirurgia, e vamos fazer uma pequena cirurgia da maneira que nós deixamos ambos os lados bem simétricos, o tamanho mais próximo possível. E também tem pessoas que têm o orifício fechadinho, mas vem aqui só para reduzir o tamanho desse lóbulo, que muitas vezes um lóbulo muito alargado, muito fino, deixa um aspecto muito envelhecido, tá? Então, é tranquilo, gente, e muda muito a vida da pessoa. Eu vou passar para vocês aqui algumas perguntas que eu recebi. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade, que eu estarei esclarecendo aqui todo o possível dentro do nosso tempo. Bom, aqui tem uma que diz assim: qual a idade mínima que pode fazer esse procedimento no caso de orelha de abano? Pronto. O ideal é a partir de 7 anos, tá? A partir de 7 anos, acompanhado pelo pai e pela mãe.
nós conseguimos fazer um procedimento bem tranquilo, e fica muito bacana o resultado, porque a orelha está molinha ainda, tá? Quando meu filho nasceu, eu coloquei a orelha dele de abano, eu colei a orelha dele de abano com um esparadrapo e deu certo, olha só. Então, foi aqui alguém que comentou que a orelha era pequenininha, quando era pequena ela já viu que era meio assanhadinha, e ela disse que colava com esparadrapo. Eu acho que fazia isso todo dia e deu certo. Provavelmente o seu filho não ia ficar com uma orelha tão de abano, tá? Então pode ter segurado, mas quando quer ficar de abano, gente, não adianta botar esparadrapo, botar colinha, tá? Da mesma forma, por exemplo, o nariz, quando é o nariz negroide, tem mãe que diz que ficava apertando e puxando. Então assim, provavelmente ele não ia ter essa orelha de abano, mas claro que pode ajudar, desde novinho já vai segurando, enfim. Mas quando é aquela orelha danadinha de abano, ela vira mesmo, não tem jeito, tá? A senhora usa produto ou cirurgia? Então, na orelha de abano não é nem produto e nem cirurgia, tá? É um fio próprio, especializado, que não absorve para fazer o procedimento. Agora, a lóbulo, aí sim, é uma pequena cirurgia. Aí eu não falei para vocês também sobre que a gente pode preencher esse lóbulo. Às vezes a pessoa não precisa nem cirurgia, às vezes é só o lóbulo magro, por isso que o brinco cai, e nós podemos preencher, ou com procedimentos definitivos ou preenchimentos absorvíveis. A possibilidade de reverter o resultado? Na verdade, tudo há possibilidade, né? Mas a possibilidade desse caso é menos do que 1%. Nessa técnica nova, tá? Então, assim, é pequena mesmo. Quando volta um pouquinho, a gente já percebe isso em 30 dias e nós já terminamos ali o tratamento para que não volte mais. Já vi pessoas que sofreram muito no pós. É assim em qualquer técnica? Bem, o pós de orelha é necessário usar uma medicação para não inflamar, para não contaminar. Então a gente usa antibiótico, anti-inflamatório e analgésico, porque é cartílago, gente. Cartílago é muito sensível, quando a gente mexe e aperta, a gente está apertando ele, acaba furando o cartílago, então fica assim bem sensível, mas com a medicação fica tranquilo. É importante que você siga os cuidados pós, tá? O procedimento dói muito? Então, o ato do procedimento não dói nada, você não sente o procedimento sendo realizado. Depois, quando começa a passar a anestesia, se você não estiver tomando a medicação correta, pode sentir dor, mas a gente já faz a prevenção disso. O meu caso é só uma orelha de abano. Com o procedimento, ela vai ficar igual a outra? Sim, nós sempre procuramos na estética procurar ficar o mais próximo possível. Na verdade, nós não somos simétricos, tá? Nós temos o rosto diferente um lado que o outro, a bochecha, o sulco. Então, assim, se ela já é diferente, com certeza a gente não vai deixar 100% igual. Mas eu tento aproximar ao máximo o formato da outra orelha, tá? Esse procedimento, se usa faixa para conter a orelha? Olha que pergunta interessante. Nesse procedimento novo agora, nessa técnica nova, não precisa. Quando você vai usar a faixa de contenção? Se você, depois da liberação do tempo do repouso, você pratica algum tipo de luta, ou você tem que trabalhar, por exemplo, de moto e usa capacete direto, então eu vou orientar como fazer. Pode ser faixa de contenção, pode ser uma touquinha de cetim para deslizar o capacete e não ficar mexendo. Mas quando você faz luta, algum tipo de luta ou algum esporte mais agressivo, aí sim eu oriento, no momento desse esporte, usar a faixa de contenção para não ter problema de machucar, ferir ou soltar o procedimento, tá? E isso
Esse cuidado nós vamos ter durante 2 ou 3 meses. Caso você não faça esse tipo de atividade, tranquilo, não precisa usar a faixa de contenção nem no dia do procedimento, tá? Tenho mais uma pergunta aqui. Como todo mundo pode fazer? Olha, todo mundo a partir de 7 anos, desde que não tenha alergia a anestésico, tá? A única coisa que entra como contraindicação é alergia ao anestésico. Outra pergunta é: quando posso voltar a usar brinco depois do procedimento? Se você for para utilizar um brinco na orelha de abano, depois de 1 semana eu libero um brinco bem levinho, tá? Bem levinho. Já para a orelha rasgada, como nós vamos retirar os pontos, porque essa parte da orelha, ela demora muito a cicatrizar. Na verdade, toda a orelha demora muito a cicatrizar. Por isso, existem muitos casos de cicatriz queloide na orelha, tá? Então, a gente tira os pontos de sutura depois de 15 dias e depois de 30 dias é que eu faço o furinho na orelha, desviando da área de cicatriz, e vamos usar por mais 15 dias no mínimo um brinco bem leve, tá? Esses são os cuidados. Já na orelha de abano, vamos esperar 1 semana, aí eu libero o brinco bem levinho, tá? Quando é só corrigido a orelha de abano. É muito bacana como muitos rapazes que têm um sonho de usar brinco, acabam colocando, depois que corrige a orelha, acabam botando um pontinho de luz, né? Assim como quem faz nariz e empina, depois que fica bonitinho, mulheres ou homens botam um pontinho de luz também, porque já vê que não tá mais chamando tanta atenção, tá num tamanho normal, então pode já contribuir com mais esse charme. Tem uma pergunta aqui interessante sobre a cicatriz queloide, o tratamento da queloide. Olha só, a cicatriz queloide é algo também frequente, ela apresenta muito frequente na orelha por conta dessa cicatrização lenta que a orelha tem, e também no tronco. Não acontece cicatriz queloide no rosto, porque a cicatrização do rosto é muito rápido. Então, isso tem uma vantagem de que ele não leva a essa cicatrização longa que faz a cicatriz queloide. Existem pessoas que chegam aqui com lesões de queloide imensas. Então, nós avaliamos, geralmente, a lesão queloide, quando ela faz aquela bola, que é o que faz na orelha, ela é pedunculada, que a gente chama. Nós conseguimos corrigir ela na base de uma maneira, com uma técnica onde nós procuramos deixar a orelha do seu formato natural. Com muito cuidado nós conseguimos ter esse resultado. E quando tem a cicatriz queloide, nós realizamos o procedimento tanto de orelha rasgada como só cicatriz queloide, e eu devo ficar acompanhando o paciente por vários meses, porque pode a qualquer momento reiniciar o processo de cicatrização indo para queloide. Então a pessoa vem e aí nós vamos fazer um trabalho de infiltração de um produto que vai frear esse processo de cicatrização exacerbada, que é a cicatriz queloide. Ela produz muito colágeno. Eu tenho até pacientes que brincam, por que esse colágeno não está espalhado no meu rosto ao invés de ficar só no lóbulozinho, né? Então esse é o tratamento, mas nós conseguimos ir acompanhando e freando para que não volte essa cicatriz. Agora, se você abandonar, ver que começou a crescer, é muito rápido a cicatriz queloide, o colágeno ele é processado tão rápido que logo cresce aquela bolinha de cicatriz queloide. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Eu acredito ter respondido todas as perguntas. E então é isso. Para cuidar de uma orelha, é importante que você procure um profissional
que você tenha uma indicação, alguém de confiança, para te explicar qual a técnica a ser utilizada. Conversar antes quais os cuidados pós, o que você não pode fazer. A única coisa, a gente freia um pouquinho a atividade física durante os 4, 5 dias, não molhar a orelha. Então, são cuidados pós tranquilos. E outra coisa muito importante, gente, cuidar com a alimentação nos 15 primeiros dias. Porque a alimentação, alguns produtos que são inflamatórios, acabam sim deixando mais dolorida, demora mais a cicatrização. Então, assim, a cicatrização vai acontecer, mas você sofre um pouquinho mais, tá? Eu vou deixar aqui, vocês podem mandar as perguntas. Se surgir alguma dúvida a mais sobre orelha de abano, orelha rasgada, diminuir o tamanho da orelha, como tratar, é só mandar a perguntinha e eu estarei amanhã conversando com vocês e passando as respostas sobre essas perguntas, tá? Um beijão, boa noite a todos e muito obrigada pela presença.